Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos ao canal. Se possível, se inscrevam, dê aquele like, comente sobre esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz. Gente, vocês já perceberam que as religiões produzem mais conflitos do que paz, né? Por quê? Né? Como é que a gente pode entender isso? Né? Como a religião pode produzir efeitos tão danosos para uma sociedade, tendo em vista que ela mesma prega a paz, ela mesma prega o amor. E se ela prega isso, por que tantos conflitos e tantas divisões no seio das religiões? Esse vídeo vai tratar justamente sobre isso. E se você puder dar o seu pitaco, fique à vontade, comente esse vídeo, dá aquele like e assista esse vídeo até o final. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Olá pessoal, realmente muitas pessoas se perguntam, né, por que as religiões produzem tantos conflitos ou produzem efeitos tão danosos, seja na vida de uma pessoa, seja na vida de um determinado grupo de pessoas, ou pode ser numa certa sociedade, né? Por que tantos conflitos? Por que tantas divisões entre as pessoas, né? Por que não há, assim, por exemplo, o amor ou a unidade? Já que a religião, né, o significado desse termo religião quer dizer religar a Deus, né? E sempre se tem a ideia de Deus como um ser que é bondoso, como um ser que é justo, né? Que é um ser que se compadece do sofrimento humano. Essa é a ideia que se tem de Deus, não é verdade? Então sempre vai pairar essa pergunta, por que tantos conflitos? Por que a religião é fonte de tantos conflitos assim? Então, se a religião prega, né, se a religião coloca observações que os seres humanos, né, ao serem salvos por Deus, como algumas religiões nos dizem, salvo no sentido de serem redimidos, né? Por exemplo, a religião evangélica, né? Principalmente os evangélicos, uma vez salvo, redimido pelo sangue de Cristo, a pessoa se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é um versículo que é dito nos evangelhos. E aí vem essa pergunta, ora, se as pessoas que são dessa crença foram salvas e redimidas pelo sangue de Cristo e agora vivem uma nova vida, uma vida com Deus, por que essas mesmas pessoas que frequentam muitas dessas instituições religiosas continuam com seus mesmos vícios, com os seus mesmos preconceitos ou até têm os seus preconceitos mais aflorados ainda, né, em virtude de frequentar determinadas igrejas ou de aprender determinadas doutrinas, ideias ou teologias que me parecem não serem fonte de paz, de amor, de fraternidade, de solidariedade. Pelo menos é isso que as religiões tentam passar para nós, né? Mas a pergunta fica, por que as religiões são fonte de conflitos? Mas, se formos analisar, nós vamos encontrar alguns elementos, né, que me parece estar aí na origem desses efeitos, né, das consequências de muitas religiões serem fontes de conflitos, por exemplo, né? Principalmente aquelas religiões chamadas de religiões abrâmicas, né, ou religiões bíblicas, né, como por exemplo o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. São religiões, na sua maioria, monoteístas, que adoram apenas um único Deus, segundo as escrituras dessas religiões, né? Bem diferente, por exemplo, das religiões orientais, né? As religiões de caráter oriental não tem muito essa ideia de um Deus único, né? Algumas até não levam em consideração aí a existência de Deus e jogam a responsabilidade mais para o ser humano, que é o ser humano que deve responder por suas questões, que é o ser humano que deve agir, que é o ser humano tem a capacidade de encontrar a sua própria espiritualidade, se conectar com alguma divindade, sei lá o que for, né? Então, as fontes de conflitos acabam nos levando a essa ideia de que essas religiões
monoteístas ou religiões abrâmicas são fontes de conflitos. E aí, não tem como a gente relacionar aqui, né, gente? Não tem como a gente fazer praticamente aqui uma pontuação numérica acerca de quais seriam essas fontes de conflito. Eu acho que é muito claro na cabeça de quem está me ouvindo aqui, de quem está me escutando, que está vendo esse vídeo, né? Se você puder deixar um like, deixa um like, se inscreve nesse canal, ajuda esse canal a subir para a gente conversar, debater mais assuntos relacionados à filosofia, espiritualidade, religião e por aí vai. Então, se nós fizermos uma listagem, né, numérica, vamos dizer assim, né, das fontes de conflitos produzidos, das divisões que são produzidas pelas religiões, não vai ser muito difícil de você entender no que eu vou falar aqui agora. Olha só, se eu colocar como primeiro ponto de fonte de divisão entre as religiões e entre as pessoas também, entre grupos, entre sociedade. A primeira delas eu vou destacar aqui para você. A alegação ou afirmação da infalibilidade das escrituras sagradas, ou seja, as escrituras sagradas são a verdade, elas não podem ser negadas porque é a palavra de Deus e ela é incontestável, ela é inerrante, ou seja, ela não falha, ela não é fonte de erros. Me diga uma coisa, é ou não é, né, essa afirmação conflituosa? Né? Se eu digo que um livro, apenas um livro, consegue responder todas as questões da humanidade, que somente aqui, por exemplo, a Bíblia, né? Somente a Bíblia é a fonte de verdade suprema porque é a palavra de Deus. Vai ou não vai gerar conflito aí, né? Então, entre as religiões abrâmicas, as escrituras, que são consideradas aí a palavra de Deus, né, que dizem que elas não podem estar erradas, a gente vai ver nas escrituras que existem ali muitas afirmações contrárias ao senso comum. A gente vai ver, por exemplo, nessas escrituras sagradas, muitas informações contrárias à moral, muitas informações contrárias ao conhecimento científico, ao conhecimento histórico. Né? Por exemplo, se você pegar uma passagem da Bíblia, né, que diz, por exemplo, destruir completamente tudo que possui, não poupe ninguém. Não vou nem falar aqui tudo, aqui, senão vai pegar mal aqui no canal, né? Porque a gente sabe que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Deus ele é um ser que prega, né? Deus é um ser no Antigo Testamento que prega o você já sabe o que eu estou querendo dizer, que prega o quê? O assassinato. Isso tem no Antigo Testamento, ou seja, completamente contrário à moral. Né? Então, na própria Bíblia Sagrada, vou pegar aqui esse livro, a Bíblia Sagrada, na própria Bíblia Sagrada tem ali afirmações que evidentemente que uma pessoa sensata, ela não vai seguir essas ordens. Né? Então, hoje em dia, a maioria, inclusive, né, das pessoas estudiosas, né, que fazem estudos bíblicos, concordam, gente, que as escrituras elas foram escritas e compiladas por pessoas, por seres humanos, por pessoas que têm suas falhas, né? Pessoas que têm seus preconceitos, que têm seus posicionamentos, que têm seus vieses, foram escritas por pessoas comuns. Né? E que embora muitos ensinamentos dados aí por pastores, por líderes, embora eles digam que essas pessoas foram verdadeiramente inspiradas por Deus, né? Não faz sentido. Né? Como é que eu posso dizer que eu sou inspirado por Deus se o que eu prego vai de encontro à moral, encontro ao senso comum? É só ler o Antigo Testamento. Né? Seria incrível que Deus dissesse tantas coisas impiedosas para as pessoas fazer como está no Antigo Testamento. Então, até a própria Igreja Católica hoje, né? A própria Igreja Católica não mais acredita, por exemplo, que o mundo foi criado em 6 dias. Há alas na Igreja Católica que não acreditam mais nisso, reconhecem que a validade das descobertas arqueológicas, né, e as suas implicações, vamos dizer assim, nos processos evolutivos da natureza, ao contrário do que é dito literalmente nas escrituras, essas descobertas arqueológicas fundamentam a ciência.
coisas que a Bíblia Sagrada não fundamenta. Porque a Bíblia Sagrada não é um livro de caráter científico, é um livro simbólico. Contém mitos dentro da Bíblia, metáforas. É uma linguagem que tem muito figurada, simbólica, né? Mas, infelizmente, ainda há muito fundamentalismo, né, em religiões e seitas, né, grandes, sejam elas grandes, essas seitas, ou pequenas, né? Então, talvez seja preciso ainda séculos, né, para que a humanidade transcenda o fundamentalismo, né, estreito e aceite que a libertação espiritual também, né, gente, pode ser encontrada por meio de alternativas diferentes da própria religião, da sua própria religião. Existem outras alternativas de, vamos dizer assim, de buscar a espiritualidade, né, segundo, né, outras vertentes religiosas, né? Então essa seria uma fonte de conflito, a alegação de que a Bíblia é infalível, que é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela dá as respostas para tudo que existe no mundo. Não é o que parece. Se a gente fosse listar uma outra fonte de conflito, ou a segunda, vou colocar aqui como a segunda fonte de conflito, é a dependência de uma autoridade institucional. Né? A dependência de uma autoridade institucional, ou seja, de um pastor, né, de um presbítero, de um padre, de um sei lá o quê, né? Esse líder seria, a palavra dele seria como fonte de verdade, porque ele recebeu uma revelação, ele fala com Deus, quando ele ora acontecem milagres. É ou não é uma fonte de conflito no meio da igreja? Isso causa divisão. Isso causa divisão dentro da sociedade também. Porque muitos, né, ao se prevalecerem dessa ideia, praticam charlatanismo religioso. Enganam as pessoas. Então gera uma fonte de conflito na cabeça das pessoas. Por isso que existem muitas pessoas, e olha, eu vou dizer aqui, existem evangélicos e católicos com problemas na sua psique, na sua alma, devido a isso. É altamente prejudicial à saúde. Na Igreja Católica nós temos quem? O Papa, que é considerado infalível, né? Nós temos os bispos, que é visto como fonte de verdades indiscutíveis. Olha aí a problemática, né? No mundo que nós vivemos, ainda existia esse tipo de pensamento que um ser humano, né, detém a fonte da verdade indiscutível, né? Então, essas autoridades podem ser lá o que? Oficiais, né, tradicionais, ou baseadas em impressões populares, né? Existem algumas autoridades religiosas que são colocadas naquele patamar, né, pela própria população, porque consideram muitas vezes ali aquela pessoa, né, fez algum milagre, a oração é poderosa, por aí vai. Então essa autoridade pode ser oficial, né, instituída ali por uma igreja, pode ser tradicional, de acordo com a cultura de um povo, ou baseada pelo menos na sensibilidade que as pessoas têm de uma determinada pessoa. Abre margem com certeza para charlatanismo, né, meu amigo? É o que a gente está vendo aí, né? Então, muitas vezes, né, traz consigo essas pessoas o poder de julgar. É ou não é? O pastor, o padre, seja lá quem for, ao receber essa autoridade oficial, tradicional, popular, elas acabam trazendo consigo o poder de julgar os outros, o poder de excomungar, o poder de perseguir, de condenar, de castigar. Olha aí o problema que é tudo isso, fonte de conflito. Então, e agora imagine quando se junta, né? Ou seja, quando se junta o poder religioso, o poder político e o poder militar, é um passo, meu amigo, para prender e executar aqueles que são divergentes, daqueles que pensam diferente. Tá dando para entender isso aí que eu tô falando? Como isso é sério, né? Tenta transpor esse pensamento, esse raciocínio que eu tô trazendo aqui para a nossa sociedade atual. Então, aí a gente continuando, além de mal empregado nesse poder, vamos dizer, quando a pessoa, né, tem essa questão de poder de julgar, de condenar as pessoas religiosamente, né, esse poder pode, e acontece muitas vezes, de perpetuar
doutrinas e práticas danosas para os membros da igreja e também para a sociedade. Cara, e aí eu vou colocar aqui para você, meu amigo. Quem não se lembra de Giordano Bruno, de Joana d'Arc? Né? Foram aí duas de dezenas de milhares de pessoas que foram execu por heresia ou bruxaria. Porque simplesmente essas autoridades institucionais, baseadas nas impressões populares, tinham o poder de julgar, de excomungar, de condenar, de castigar. Todos aqueles que eram divergentes foram condenados e execu por heresia ou bruxaria. Então olha só como as religiões, né, elas produzem, principalmente as religiões de caráter monoteístas, as religiões que têm um livro como fonte de verdade absoluta, dificilmente é uma religião que não gera conflitos. Justamente por causa dessa ideia da infalibilidade, da inerrância de seus dogmas, de seus preceitos, de ter uma liderança institucionalizada que interpreta a palavra de Deus e que ao mesmo tempo recebe revelações de Deus. A partir do momento em que essas autoridades religiosas recebem um aval popular, elas trazem para si o poder de julgar, de excomungar, de condenar e de castigar as pessoas. E eu, como falei agora há pouco, quando isso se junta ao poder militar e político, é altamente danoso para a sociedade. Porque pode descambar, pode perpetuar, e como nós temos visto na sociedade atual, perpetua doutrinas e práticas danosas, que mais parecem satânicas do que de Deus. Então, essas religiões abrâmicas ou bíblicas, judaísmo, cristianismo, islã e toda aquela outra religião que se diz ser infalível, em que sua autoridade religiosa é a voz de Deus na terra, essas religiões sempre vão ser fontes de conflito. Tá bom? Então, fiquemos por aqui. E o que é que você acha disso? Comenta aqui nesse canal. Para você, as religiões produzem efeitos tão danosos assim? Por que tem tantos conflitos e divisões no seio religioso, já que a religião prega o bem? Comenta aí e até a próxima. Olá pessoal, viu aí o vídeo, né? Deu para perceber mais ou menos que as religiões muitas vezes são conflituosas entre si, espalham ódio, né? Espalham discriminação. Eu acho que temos que pensar em uma nova religião, uma religião do futuro, né? Uma religião sem dogmas, uma religião sem fundamentalismo, uma religião que realmente pregue a paz entre as pessoas e não a divisão. O que é que você acha disso? Uma religião do futuro, sem esses dogmas malucos, sem esses fundamentalismos. Talvez só assim tire-se essa visão que as pessoas estão tendo da religião como fonte de maldição e não de bênção. Até a próxima.